Um dia muito auspicioso, Avirbhava Mahotsava. Avirbhava significa aparecimento e Mahotsava significa um grande festival. Então, o dia que Sri Samaraj apareceu, né, nesse planeta Terra. Né? Então, um dia muito auspicioso, no mês de Kartika Vrata. E Sri Samaraj ele aparece numa família bramínica, numa família muito elevada. E desde de criança ele, assim, muito inclinado ao Shastra, ao sânscrito, enfim, ao Rama Lila, né? Ele tem uma inclinação muito grande pelo senhor Ramachandra. Não conseguia muito se atrair por Krishna, porque Krishna tem os seus passatempos um pouco estranhos, né, assim, a nível da moral, né, mundana. E Ramachandra ele é mais constitucional, ou seja, ele segue mais o Dharma. Então, Sri Samaraj ele ficou muito muito encantado com o Rama Lila. Mas, claro, em algum momento, quando ele encontra, né, o Chaitanya Charitamrita, aí com o Chaitanya Charitamrita, com os passatempos de Mahaprabhu, que também manifesta um sentimento de Maryadavada, ou seja, um sentimento assim, de muita retidão, de seguir o Dharma de um sannyasi assim, muito estrito. O Sri Samaraj acabou se convencendo, né, da supremacia de Krishna através de Chaitanya Mahaprabhu. Né? Então a gente vai ler alguns passatempos dele hoje para comemorar esse dia, né, para a gente relembrar. Então hoje a ideia é que a gente relembre, né, Sri Sri Maharaj, ou seja, que a gente traga, né, na nossa memória alguma coisa que esteja relacionado com ele, né? Ou seja, porque ele é um grande Vaishnava, né? Foi um grande Vaishnava, ainda. Bom, ele representa como como foi denominado o guardião da devoção. Foi um dos discípulos mais destacados, proeminentes da Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Muito erudito. E ele foi sempre um refúgio para todos os devotos que tinham alguma dúvida, sempre se aproximavam de Sri Maharaj, principalmente depois da partida de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que Sri Maharaj ele acabou se isolando, né? Então ele vai para Nova Dvipdam. Antes de ir a Nova Dvipdam, ele vai para Ekachakra, que é a terra, né? O local de nascimento de Nityananda Prabhu. Então ele vai pedir as bênçãos, né, para Nityananda Prabhu para que pudesse permanecer no danço sagrado, Nova Dvipdam. Então ele tem uma visão onde Nityananda Prabhu diz para ele: você está pedindo as bênçãos, você está pedindo misericórdia, mas você não quer dar a misericórdia para os demais, porque todo mundo queria tomar iniciação, muitas pessoas queriam se refugiar em Sri Maharaj, tomar a iniciação dele, mas ele não queria. Então aí ele, nesse momento, ele sentiu um chamado e ele disse: não, eu vou ficar em Nova Dvipdam, eu não vou sair para pregar, mas se as pessoas vierem a Nova Dvipdam, eu vou dar refúgio para elas, né? E foi isso que aconteceu no final, né, dos seus passatempos, né, onde os discípulos ocidentais, discípulos de Swami Maharaj Prabhupada, se refugiaram nele, né, a pedido mesmo, a orientação de Swami Maharaj Prabhupada, que considerava Sri Maharaj como seu Siksha Guru, né? Então o Swami Maharaj Prabhupada, ele tudo que ele porque ele nunca morou num templo, né? Mas a experiência que ele teve assim com os devotos assim bem próxima foi com Sri Maharaj. Então quando Sri Maharaj ele em Calcutá ali, eles estavam juntos, né? Por 6 anos, Sri Maharaj instruiu, de certa maneira, Swami Maharaj Prabhupada, que o tinha como um Siksha Guru, ou seja, um guru instrutor, né? Então, antes da partida de Swami Maharaj Prabhupada, quando perguntavam para ele agora que o
o senhor vai embora, os discípulos perguntaram para ele, né, em quem a gente vai se refugiar, e Swami Maharaj Prabhupada dá essa instrução, assim, para a filosofia, meu irmão espiritual, Sri Sridhar Maharaj, né? Ele é o meu Siksha Guru. Se eu tenho muito a aprender com ele, imagina o que vocês têm de aprender dele. Então, Sri Sridhar Maharaj é muito especial, né, para todos. Ou seja, se não fosse ele, a gente provavelmente não estaria aqui, né? Bom, então aqui vai explicar quando ele quis encontrar o seu mestre espiritual, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então ele diz que ele ia todos os dias, né, na mata. Na realidade, a primeira vez que ele vê Prabhupada Bhaktisiddhanta é num Krishnanagar, ou seja, num festival de Sankirtan, né, nas ruas, em Calcutá, quando Prabhupada Bhaktisiddhanta, com sua danda, né, liderava um Harinama Sankirtan, numa procissão, todos os devotos cantando, né? E nesse dia ele chegou, na realidade ele chega no templo, né? Mas não tinha ninguém, só estava um devoto que estava cuidando do templo. E ele disse, não, todos foram a Harinama, né? Então, e quando eles então justamente eles estavam voltando, e aí estava Prabhupada Bhaktisiddhanta, e a primeira impressão que ele teve de Prabhupada Bhaktisiddhanta foi que Prabhupada Bhaktisiddhanta era uma pessoa muito independente, assim, no sentido que ele não tinha nenhuma relação com o mundo material, ele estava completamente à parte do mundo material. Então isso causou assim, um impacto muito grande em Sridhar Maharaj, né? Esse desapego do mundo material de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Depois ele começa a frequentar o templo, né? A Gaudiya Mata, Bazar Gaudiya Mata, né? Parece? Não sei, acho que era. E aí um dia ele tenta, né, subir, porque na realidade, bom, não sei se vai falar aqui mais depois, mas é porque nesse momento o movimento da libertação da Índia era muito forte, né? O movimento de Gandhi, né, para a libertação da Índia, e Sridhar Maharaj fazia parte desse movimento, ou seja, como Swami Maharaj Prabhupada também, e outros, né, discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Todos estavam engajados nessa campanha de libertar a Índia, enfim. Queriam, né, a libertação da Índia. E seguiam Gandhi. De certa maneira, os devotos, quando viram o Sridhar Maharaj, quando ele estava... Porque a natureza do Sridhar Maharaj era essa, que ele tinha uma capacidade muito grande para escutar, né? Então ele dizia que tudo que ele escutava, ele não esquecia nunca mais, né? E escutava com muita atenção tudo, né? Então, bom, considerado um Shrutidara, né? Shrutidara significa uma pessoa que escuta uma só vez, não precisa escutar mais. Ele tinha essa capacidade. E, inclusive, seus irmãos espirituais sempre perguntavam para ele, né, as coisas, ou seja, quando na aula de Prabhupada Bhaktisiddhanta, alguma coisa assim. Então, quando eles não entendiam, ele ia perguntar para Sridhar Maharaj explicava tudo, porque ele entendia tudo. E ele foi, né, ouvir, né, o Harikatha, né, enfim. E ele escutava com muita atenção, e alguns devotos suspeitavam que ele fosse um espião, né, um espião, né, infiltrado, né. E, bom, isso, claro, eles ficaram com um pouco de desconfiança, mas depois entenderam que não. Na realidade, nesse encontro que ele tem com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, na realidade ele tenta, né, subir as escadas para encontrar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Mas aí Kirtanananda Brahmachari, né, parou ele. Ele falou, onde você pensa que você vai? Né? Ele falou assim, eu quero, né, conversar com ele, né? Quero o líder, né? Quero como o sannyasi, né, o acharya, né? Aí ele falou, não, você não pode, você tem que ficar aí embaixo, né? E ele foi assim muito ríspido, né? Era um brahmachari, e foi assim muito ríspido com o Sridhar Maharaj, e falou para ele, não, você tem que ficar aí embaixo, você não pode, se você for chamado algum dia, você vem, senão você não pode se aproximar, né? E Sridhar Maharaj, ele ficou assim muito, muito chateado com isso, né? Ou seja, porque como, né, tinha sido assim muito duro, né, com ele, né?
E ele sentiu um desejo, né, de ir embora, assim, de realmente não desistir, não mais participar do movimento nele. Mas e aí o que apareceu na mente dele foi uma passagem do Mahabharata, né, onde Shukadeva Goswami ele vai encontrar, né, com Janaka Maharaj, né? Aí ele vai para... Porque, na realidade, o Shukadeva Goswami ele não teve instrução, né? Ou seja, a história de Shukadeva Goswami é muito interessante. Ele está no ventre, né, da sua mãe, ele é filho de Vyasa, e ele não quer nascer, né? Ou seja, ele não quer se relacionar com o mundo material. Ele se recusa a nascer. Então ele ficou, parece que 14 anos, né? 16 anos, no ventre, sem nascer, né? Sem sair, não queria de jeito nenhum. Mas, ao final ele nasce, bom, enfim, e ele sai correndo assim já para a floresta. Ele não quer, então ele não teve nenhum, não passou por nenhum processo reformatório, não sânscrito, não fez nenhum ritual, nada. Saiu correndo para a floresta, né? Então, em um momento, o Shukadeva Goswami assim se conta, ele vai a Janaka, ao rei Janaka, para que ele pudesse receber instrução, né, de Janaka. E ele foi retido, né, nos portões, porque parece que haviam 7 portões, né? 7 portões, e ele foi retido, em cada portão ele foi retido, né? Então, por 7 dias em cada portão. Então, cada portão havia uns guardas que falavam onde você vai. Eu falo, eu quero me encontrar com Janaka. Mas aí, como eles não deixavam. E ele ficou 7 dias, 7 portões, então ele ficou 49 dias assim, esperando, né, para encontrar com o rei Janaka, né? Então isso veio na mente de Sesara Maharaj, né? Ele falou, bom, não, se eu vim aqui, eu tenho que esperar um pouco, não posso ser tão impaciente assim. E ele pensou, e assim, ele pensava assim, se existe alguma coisa de ruim aqui, né, na mata, nesse local, se existe alguma coisa ruim aqui, e mesmo que eles me coloquem, né, num trono, né, me adorem, né, eu não vou ficar aqui. Mas se eu sinto que existe alguma coisa muito boa aqui, algo bom, eles podem me bater com pau que eu vou ficar. Uma coisa assim. Então ele, com esse objetivo, ele continuou indo, né? Continuou visitando o templo, né? Até que um dia ele acaba vendo o Prabhupada Bhaktisiddhanta na varanda, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta, geralmente, ele não comia à noite, né? Mas parece que nesse dia ele comeu. Nesse dia ele aceitou alguma prachada à noite e ele está na varanda, assim, como fazendo a digestão. E Sesama Maharaj ele se aproxima e fica num canto, né? Assim, perto dele, assim, diante dele, né? E havia um servo com o Prabhupada Bhaktisiddhanta e Prabhupada Bhaktisiddhanta achou, né, interessante, né? Bom, a figura de Sesama Maharaj e pergunta para o servo se ele tinha algo a dizer, né? Ele fala, pergunta para ele se ele tem algo a dizer. Sesama Maharaj falou assim, não, eu não tenho nada a dizer, né? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta pediu para o servo perguntar se ele tinha algo para perguntar, se ele queria perguntar alguma coisa, e ele também disse que não tinha nada para perguntar, né? Então, normalmente o Prabhupada Bhaktisiddhanta pede para o servo perguntar para ele se ele tem algum propósito em mente, né, para vir aqui, ou seja, se ele tem algum propósito em mente quando ele vem aqui no templo, né? E Samar falou assim, sim, eu tenho um propósito, né? Ele falou assim, nada pode acontecer no mundo sem um propósito, né? E aí perguntaram qual é o propósito e Sesama Maharaj falou assim, eu quero obter a sua graça, né, o seu favor. Essa foi a resposta que ele deu, né? Então parece que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou muito feliz, né? Tocou, né, o coração de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que começou a conversar com ele, perguntou de onde ele é, ou seja, de onde ele era, enfim, toda essa coisa toda. E ele acaba falando, né, que ele havia nascido no Gaura Mandala, né, na área do Gaura, que é uma área muito sagrada, né, onde Mahaprabhu executa seus passatempos, Gaura Lila. O Prabhupada falava que você é muito afortunado ter nascido no Gaura Mandala, né?
E Prabhupada Siddhanta acaba dando para ele um presente, né? Um livrinho, né? Uma coisa assim. E Sasamara falou assim pro servo, não, eu já tenho, né? Como meio que recusou. Aí o servo, o Brahmacharya, falou, não, você não entendeu, né? Quando você recebe algo do sadhu, né? Você tem que aceitar. Não é algo, não é uma coisa se você tem ou não. Você tem que aceitar, né? Então ele colocou na cabeça e aceitou. Esse foi o primeiro contato, né? Com Sri Maharaj, com Prabhupada Siddhanta. Depois passa um ano, né? Um ano ele é convidado, né, para a cerimônia do Gora Purnima, do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu em Mayapur. Então, Sri Maharaj, ele, então ele acaba indo, né, claro, aí existe um dilema, porque a mãe dele também o havia convidado, né, para fazer uma peregrinagem, né, não sei onde é agora, em Haridwar, né? Haridwar, é um local muito sagrado também. Mas Sri Maharaj acaba escolhendo, né, visitar, bom, claro, os devotos e participar do festival do Gora Purnima, né? O que ele pensa, ele diz, bom, se eu tenho que escolher entre a Gaudiya Mata, os devotos e a minha família, eu prefiro escolher a Gaudiya Mata. Essa foi como, né, a ideia dele, né? E uma coisa assim, muito interessante que ele percebia, né, era que os devotos eles não tinham, eles não davam importância a nada mais no mundo do mundo material. A única importância que eles davam era ao Bhagavatam, ao Chaitanya Charitamrita, a tudo que estava relacionado a isso, eles gostavam muito. E outras coisas eles não davam importância. Chama muita atenção de Sri Maharaj. Inclusive ele fala, né, que ele diz assim, ser como para ele foi uma, porque ele era uma pessoa muito erudita, né? Ele vinha de uma família muito erudita, e ele falou que para ele era uma pílula muito difícil de engolir, de tragar, um remédio muito difícil de tragar, porque só os devotos estavam certos, ou seja, só Mahaprabhu estava certo, só Krishna, uma coisa assim, para ele era um pouco difícil, né, como aceitar isso, mas ele acabou admirando muito, né, essa ênfase que eles davam no Bhagavad Gita, Bhagavatam e Chaitanya Charitamrita, né? Claro que, e também aqui, uma coisa muito interessante é que Cesar Maharaj ele tinha uma certa objeção, né, com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, porque o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele vem de uma família caiasta, uma família assim como de Shudras, assim como comerciantes, né? Ou seja, como é considerado Shudra, né? E ele, como era de uma família bramínica, então pelo aspecto assim de castas, assim, ele aceitar um guru, né, que era de uma posição inferior, para ele isso seria algo como muito não seria algo muito correto, né? Então ele ficou como muito assim tocado por isso, mas ao final ele acabou, né, assim cedendo, né, ao seu coração, né? Então ele chega a Mayapur, né? Então ele vê um local assim muito efervescente, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta pregando em uma sala, né? Outro salão, Sripad Pradip Tirtha Maharaj, né? O Sripad Bhakti Swarupa Maharaj, né? Coletando, né, doações em outro. Ele via aqui uma felicidade transcendental muito grande, né? Mas o que chocou muito ele foi no final do festival. O festival tá terminando, todo mundo e Prabhupada Bhaktisiddhanta ele estava dando um discurso, né, para as pessoas que estavam se despedindo dele, né? E ele dizia, não me engane, né? Por favor, não me engane. E Sri Maharaj escutava isso e pensava, poxa, por que ele está dizendo não me engane? Eles vieram, né, assistiram Harikata e participar do festival, por que ele está dizendo não me engane, né? E ele falava assim de uma forma muito forte, assim, não me engane, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta, o que ele disse foi que eles falaram, vocês vieram aqui, vocês se comprometeram em escutar Harikata, servir Krishna, né? Então vocês criaram uma relação comigo. E agora, como já passou esse momento, vocês vão embora e vocês vão para casa de vocês, achando que os deveres mundanos, né, são os mais importantes, né?
Então, é por isso ele falava assim, não me engane, não me engane, né? Isso tocou muito no coração de Sri Maharaj, né? Aí foi nesse momento que Prabhupada Bhaktisiddhanta dá esse exemplo famoso, né? É, ele fala, se vocês dizem que tem um fogo, né, em algum local, se está pegando fogo, se está pegando fogo na casa, não tentem apagar esse fogo, né? Simplesmente escutem Harikatha, falem de Krishna, essa é a essência da vida. Não tentem nem apagar o... Se o mundo está pegando fogo, não tentem diminuir esse fogo, não tentem acabar com esse fogo, né? Deixa tudo queimar, deixe de lado os seus compromissos e busque simplesmente Krishna, né? Ou seja, então para ele ele, quando ele ouviu essas palavras de Prabhupada Bhaktisiddhanta, isso chocou muito ele, né? Ele falou que nunca tinha ouvido ninguém falar de uma forma tão forte, né? Tão contundente, né? Tão clara, né? Com tamanha intensidade, por uma necessidade bhajana, né? Uma necessidade de adoração, de devoção a Krishna. Isso tocou muito o Sri Maharaj. Né? Então aí ele pensou, agora eu devo me render ali, né? Essa foi a ideia, né? Bom, aqui aí vai conta, né, que ele era o filho mais velho, né? Então ele tinha os outros irmãos, né? Acho que era mais um ou outro, não sei. E ele pensou, bom, se a minha mãe ela vai embora, né, ela parte, eles poderiam, né, fazer as cerimônias, né, de Shraddha, as cerimônias, né, os ritos funerários, as cerimônias, né, de adoração dos antepassados, sem nenhum problema. Eu poderia, né, ir para a mata, né, porque já tinha acontecido que a esposa dele, né, havia abandonado o corpo. Esse passatempo a gente até contou na próxima, na outra, né, no Tirobhava de Sri Maharaj, né, que foi muito, muito incrível, né, porque ele tem um desejo muito grande, né, de morar na mata, mas ele era casado, né, e o pai dele havia prometido para o seu pai que ele iria se casar. Antes, no leito de morte, seu pai pede para ele prometer que ele ia se casar. E ele acaba prometendo que ia se casar, e ele se casa. E, entretanto, quando ele tenta, ele tem a oportunidade, né? Ele conhece os devotos, né? Ele pensa, eu poderia morar na mata, poderia, né, estar na atmosfera espiritual, mas ele era casado, não podia, né? Então em algum momento, aí um momento ele pensa assim, ele desejou, né? Assim, ele pensou, né? Simplesmente pensou, se a minha esposa, né? Se ela morresse, né? Eu poderia morar na mata, né? Aí que ele chegou em casa, quando ele chega em casa a esposa dele ficou doente, né? Depois de 2 dias ela morre, né? E aí ele, bom, ficou livre desse empecilho, né? E aí a mãe dele também morre, né? A mãe dele também morre. Então aí fica assim, ficou mais fácil, né? Mas aí é que conta a história aqui, né? Os dois irmãos deles mais jovens, né? Eles tinham que terminar ainda os estudos, né? Então Samaraj estava meio nessa indecisão. Aí foi quando Sripad Bharat Maharaj, né? Que é um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele fala muito forte com o Sri Maharaj, né? Até fala que foi interessante. Ele fala: Krishna levou embora sua esposa e também já levou sua mãe. Ele já fez muito por você, né? Realmente, se você negligenciar a ajuda que ele deu a você, se você negligenciar sua chance, talvez algum outro obstáculo chegará à sua vida e será desperdiçada sem nenhuma esperança, né? E aí realmente ele sentiu que ele tinha que vir e morar na mata. Aí foi quando ele acaba, né? Aceitou o convite de viver junto com os devotos, né? Junto com os devotos, Prabhupada Bhaktisiddhanta também, né? Bom, aí conta que está contando do papel assim de pregação de Sri Maharaj, né, em Kurukshetra, né? Ele estabeleceu um centro de pregação em Kurukshetra. Em Delhi também, ele pregou em Delhi. Ele toma, depois de 3 anos, né, que ele se iniciou,
ele toma sannyas, né? E ele se torna, bom, aí nesse momento ele está ainda como brahmachari, mas ele toma sannyas e se torna um pregador assim muito importante, né? Bom, ele está falando isso, contando aqui essa história, né? E justamente ele foi recomendado para Sannyasi por Bom Maharaj, né, que era outro um sannyasi sênior, né, da mata, que disse para ele falou para o próprio Bhaktisiddhanta, ele é muito bom pregador, né, e ele não é muito bom administrador, mas ele é uma pessoa que pode pregar muito bem, então é uma pessoa muito educada, então ele deveria tomar sannyas, então foi indicado para sannyas. Então ele toma sannyas em outubro de 1930, né? Foi quando ele tomou sannyas. Bom. Claro, e Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, assim, tinha uma... Na realidade, Prabhupada Bhaktisiddhanta, depois... Você se imagina, ele era um poeta, na realidade, uma pessoa muito erudita no sânscrito, então ele fez umas poesias assim muito profundas, né, sobre e algumas obras assim, né, ele fez uma uma canção, uma poesia, né, para Bhaktivinoda Thakur, né, que tocou muito o coração de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, e ele falou, Prabhupada Bhaktisiddhanta, depois disso, Prabhupada Bhaktisiddhanta foi quando ele fala, né, a famosa frase, ele fala, bom, agora eu posso partir em paz, né, porque eu tenho certeza que tem uma pessoa que vai ser capaz de me representar, né, assim, como falou isso Sri Maharaj, né? Então ele tinha muita confiança em Sri Maharaj, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Claro, ele queria que Sri Maharaj pudesse pregar, né, nos países da Europa, né? Londres, né? Ele enviou Sri Maharaj para pregar em Londres, mas Sri Maharaj não quis, né? Ele rejeitou, assim, humildemente ele falou de Gurudeva, se o senhor insiste muito eu posso ir, mas eu não tenho muito desejo, porque eu não falo muito, meu sotaque em inglês, eu não falo muito, eu não tenho um bom inglês, mas era mentira, porque na verdade ele tinha um bom inglês, né? Inclusive ele é um inglês muito poético, e isso não convenceu o Siddha Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Depois aí o outro argumento que ele deu ao Prabhupada Bhaktisiddhanta era que a natureza dele era muito introspectiva, né? Então ele não poderia se relacionar muito, né, com as pessoas, e seria difícil para ele se adaptar aos hábitos ocidentais. O Prabhupada Bhaktisiddhanta não ficou muito convencido com essa explicação, porque na realidade, como ele era o mais capacitado, né, o mais erudito, ou seja, o discípulo assim, muito elevado, o Prabhupada Bhaktisiddhanta queria que ele fosse. E aí ao final, o outro argumento que ele deu para Prabhupada Bhaktisiddhanta foi assim, não, mas é que eu realmente gostaria de passar o resto eu sei que o senhor não vai ficar muito tempo no planeta, né? Eu gostaria de passar o resto dos anos, né, da minha vida com o senhor. Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta aceitou e mandou, né, Bom Maharaj no lugar dele, enfim. Ele acaba negando, né, a instrução do guru, mas satisfazendo o guru mais ainda, porque na realidade Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha em Sri Maharaj um apoio muito grande, né? Inclusive ao final dos seus passatempos, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele pede para Sri Maharaj cantar, né, a canção de Starupada, né? Manjari, né? A canção, né, que realmente colocando Sri Maharaj, ele diz que na realidade o Sri Maharaj ele explica, né, que nesse momento Prabhupada Bhaktisiddhanta colocou ele como na porta, né, porque na realidade é na porta desse lila, né, de Rupa Manjari, né, das Manjaris, né, de Rupa Manjari.
E isso foi muito incrível, né? Ou seja, isso foi uma coisa que tocou todo mundo, né? Porque ele tinha, né, a realização, né, dessa canção, ele tinha a realização desse campo, né, de Rupa Mandjari. E Prabhupada-Siddhanta, a gente sabe que ele tinha uma predileção muito grande, né, por Rupa Mandjari, né? Ou seja, na realidade ele colocava Rupa Mandjari, Rupa Goswami, como superior a Sanatana Goswami, em certo sentido. E a gente sabe que Sanatana Goswami ele é o guru, né, de Rupa Goswami, na realidade é mais velho que Rupa Goswami, mas Prabhupada Siddhanta ele seguia, né, mais a Rupa Goswami, dava mais proeminência a Rupa Goswami do que a Sanatana Goswami. E essa era como, né, ou seja, usando o Sri Maharaj, como o Sri Maharaj falou que ele porque os irmãos espirituais diziam, não, ele colocou você, né, no campo de Rupa Mandjari. Ele falou, não, eu como um guardião, né, eu fico na entrada, né, na entrada desse lila. Jai. Sri Maharaj ki Jai. Virbalva Mahotsava ki Jai. Ouro, ouro para mim.